eu quero trazer para você aqui a palavra de Deus, uma meditação na palavra de Deus. E o que é mais importante, nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus. Então, ouça, aumenta o volume do seu rádio e ouça com bastante atenção esta palavra. No Evangelho segundo o João, no Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no caso aqui você está ouvindo o Evangelho de João. João, o apóstolo de Jesus. E aqui nesse texto da palavra de Deus, fala sobre a encarnação do Verbo. No capítulo 1 do Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha bem o que está dizendo a palavra. Olha bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu ouvinte, meu amigo, ouça a palavra de Deus e veja o que o Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. Muitas pessoas perguntam, mas quem é Jesus? E por que eu devo crer em Jesus? E por que eu devo aceitar Jesus? E por que eu devo confiar em Jesus? Ou crer, ouvir, aceitar? Por que eu devo acreditar em Jesus? O que é que tem em Jesus para que eu possa crer nele? Ou por que devo crer nele? Ou mesmo, quem é ele? Quem é ele? Quem era ele? Quem é ele? Como é que eu posso entender e compreender a necessidade de ter Jesus na minha vida? A encarnação do Verbo. Verbo é palavra. Palavra de Deus. O próprio Deus enviou a sua palavra na terra. E a sua palavra veio na terra na forma humana, na forma da pessoa de Jesus.
Jesus, na verdade, era a palavra de Deus encarnada. Era a palavra de Deus enviada. O próprio Deus enviou a sua palavra, enviou a sua voz, enviou neste momento que Deus enviou Jesus, estava dizendo: eu estou enviando para vocês a minha palavra. Jesus, na verdade, é a palavra de Deus. É Deus encarnado. É Deus na forma de carne. E através de Jesus Cristo, Deus se manifestou no meio dos homens. Porque Deus não poderia se manifestar apenas como Espírito de Deus, como manifestou a Moisés lá no monte Horebe, como manifestou a Elias através da carruagem de fogo, como manifestou no passado Abraão debaixo do carvalho de Mamre. Ele apareceu na forma humana com 2 anjos. Deus decidiu se manifestar. Deus decidiu habitar no meio dos homens. E Deus, quando tomou essa decisão, Ele disse: enviarei o meu filho, enviarei a minha palavra, e enviarei o meu ungido, e enviarei o Salvador do mundo. A minha palavra salvará esse mundo. E no princípio, quer dizer, lá no início, Jesus já era e é o verbo de Deus, já era e é a palavra de Deus viva. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, lá no início, e eles estavam ali em volta dele, olhando para ele, perguntando: mas esse aí, quem pecou? Foi ele, o pai dele? Foi ele? Quem? Não, isso é para manifestar a glória de Deus. Eles perguntaram, mas Jesus virou para aquela pessoa doente e falou assim: olha, eu sou Jesus, e eu digo, seus pecados estão perdoados. Aquilo aí foi uma pancada nos fariseus. Eles ficaram desesperados e falaram: mas como você pode perdoar pecado? Por acaso você é Deus? Ele disse: olha, para que vocês creiam que eu sou Deus, para que vocês acreditem que eu sou Deus. Imagina Jesus falando isso. Imagina um homem de carne e osso falando isso. Olha, para vocês acreditarem que eu sou Deus, eu estou perdoando os pecados deles. Mas para vocês acreditarem em mim que eu sou Deus, além de perdoar o pecado, eu digo a esse paralítico, a esse doente: levanta e anda. Ele imediatamente levantou e saiu andando. O povo ficou apavorado: mas como pode ser isso? Ele falou para o paralítico: levanta e anda. O paralítico levantou e saiu andando. Como é que é isso? Ele falou: olha, para que vocês creiam que eu sou Deus, eu sou Jesus, o Filho de Deus, e para que vocês creiam que eu posso perdoar pecado, eu digo ao paralítico: levanta e anda. O paralítico levantou, pegou a cama, jogou nas costas e foi embora andando, caminhando. Ficaram todos assustados, porque Jesus curou aquela pessoa. Homem nenhum pode curar outro. Você me disse: mas homem nenhum pode curar outro. Concordo com você, homem nenhum pode curar outro. Mas Jesus não é apenas homem. Jesus é o verbo encarnado. Jesus estava no princípio com Deus, e ele era Deus, e ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. A vida estava nele. A vida está em Jesus. Em Jesus. A vida está em Deus. A vida está em Deus. A vida está em Jesus. A vida está no Espírito Santo, na palavra de Deus. É claro que o nosso cérebro, a nossa mente,
ela é finita, ela é curta, ela é pequena, ela é fraca para entender o espiritual. Mas aí entra o espírito do homem, a fé. O que é a fé? É o livre-arbítrio do homem de crer ou duvidar. Você pode duvidar ou crer, o problema é seu, o problema é meu. Se eu duvidar ou se eu crer, o problema é meu, não é seu. E se você crer ou duvidar, o problema é seu, também não é meu. Eu tenho que vir aqui na emissora FM Moreninha 106.3 e eu tenho que trazer para você a palavra de Deus. Eu estou trazendo para você que Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus e ele era o próprio Deus, é o que diz a Escritura. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Você quer andar na luz? Você quer andar na vida eterna? Você quer ter vida e vida com abundância? Creia na palavra de Deus. Creia em Jesus. Creia no nome de Jesus. Creia na palavra de Jesus. Acredite no nome de Jesus. Por que você deve crer? Porque, olha o que está dizendo aqui, ó. Verso 10. O verbo, a palavra, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, aqui está dizendo que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora você vai entender uma coisa. Jesus não nasceu em Goiás, Jesus não nasceu na Bahia, ele não nasceu em São Paulo, ele nasceu em Israel. Jesus nasceu lá em Israel, na nação judaica. E ele era judeu. Era não, é judeu. Então aqui diz, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele nasceu em Israel como judeu e ele veio para o povo judeu e o povo judeu o rejeitou, não o aceitou. Assim como você e eu podemos rejeitar a palavra de Deus. Podemos ouvir e não aceitar. Então, Jesus não nasceu na Bahia, nem em Goiás, nem em Trindade, Goiás. Não, ele nasceu em Israel. Ele é judeu, da nação judaica. E aqui diz que veio para o que era seu, ele veio para o judeu, e os judeus não o receberam. E na sequência, eles não o aceitaram e o crucificaram. E na sequência, diz no verso 12, no verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E agora ele veio no verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Eu vou repetir porque é muito importante isso aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está aí o segredo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabia que eu e você somos filhos de Deus? Você sabia que eu e você somos chamados de filhos de Deus? Eu e você somos chamados filhos de Deus. E por que você e eu somos chamados de filhos de Deus? Isso aí é um poder que Deus deu para nós.
a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você crê no nome de Jesus, então você recebe o poder de ser filho de Deus. É isso que está dizendo a palavra. A saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, naquele momento que você crê no nome de Jesus, Deus dá a você o poder de ser chamado filho de Deus vivo. Eu e você somos chamados filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Porque nós o aceitamos, porque nós cremos nele, porque nós confiamos que ele é Jesus, o Filho de Deus vivo. E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse nascimento espiritual não é nós que o provocamos, é o próprio Deus que faz acontecer. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está aí. Está aí. A glória de Deus se manifesta quando eu e você aceitamos Jesus. A glória de Deus se manifesta quando eu e você confiamos em Deus. Quando eu e você cremos em Deus, confiamos em Deus, andamos com Deus, aceitamos Deus, nesse momento a glória de Deus se manifesta na minha vida e se manifesta na sua vida. Quando eu e você cremos em Jesus, há um nascimento espiritual. Não é da carne nem do sangue, mas do Espírito Santo. Eu e você nascemos de novo. Temos a oportunidade de nova vida. Querido, guarda essa palavra no seu coração. Ele estava com Deus, ele é Deus. Jesus estava com Deus, Jesus é Deus. Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, deu a vida por nós e agora está novamente junto ao Pai, à direita de Deus, aguardando a sua igreja, o seu povo, aqueles que creem no seu nome. E você? De que lado você vai ficar? Dos que creem no nome de Deus ou daqueles que negam a Deus? Você vai estar ao lado de Deus ou contra Deus na eternidade? Na eternidade você vai estar ao lado de Deus ou contra Ele? Se você estiver ao lado de Deus, você terá morada no Altíssimo. Se você estiver contra Deus, você não terá morada no Altíssimo. É assim que funciona. Portanto, meu irmão, minha amiga, meu amigo, creia no nome de Jesus, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tenha uma vida plena de saúde e paz, tenha uma vida plena na presença de Deus, e Deus com certeza vai abraçá-lo na eternidade. Eu não tenho dúvida nenhuma da minha salvação, da sua salvação e da salvação daqueles que creem no nome de Deus, de Jesus. Alguns o chamam de Jesus, outros de Yahushua, outros de Jeová, outros de El Shaddai, Elohim, Adonai. Deus é Deus, não importa seu nome. A Bíblia o chama de Eu Sou, El Shaddai, Elohim, Adonai, Deus forte, Jeová Jireh, Yahushua, Yeshua, Yahá, Yamashia, Yehová, Yahaná. O nome dele, estou falando até hebraico já hoje aqui, Yehová, Yahaná. O nome de Deus, eu sou o que sou. Não importa seu nome. Nós o chamamos de Jesus, mas ele pode ser Yahushua, Yeshua, Yahu, Yamashia, El Shaddai, Adonai, Elohim, Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte. Ele é Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E ele enviou Jesus para te buscar, para te abraçar, para te levar para a glória dele. Querido, eu e você vamos abraçar Deus na sua glória. Creia no nome de Deus.
creia no nome do Senhor e seja salvo, tu e tua casa. Meu amigo, Deus o abençoe, que essa mensagem fale ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração bem forte aquilo que eu não posso falar. Eu não posso te convencer de nada, amado, mas Deus pode. Que o Espírito Santo faça a obra no seu coração. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Próxima mensagem. Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração. E creia no nome do nosso Deus.